noite, tudo bem? Quem está aqui comigo? Vamos começar essa live de hoje. É um tema muito importante, é um tema imprescindível para quem quer ter as finanças organizadas, para quem quer ter sucesso financeiro, porque sem organização, sem planejamento, sem um orçamento é impossível, manter o controle das finanças e, consequentemente, ter os benefícios que o seu dinheiro pode trazer para você. Com o orçamento financeiro, você tem condições de estar controlando e direcionando o seu dinheiro para atender às suas necessidades, para atender os seus desejos e também para planejar os seus projetos de vida, que são os seus sonhos, que são aqueles projetos que normalmente quem não tem as finanças planejadas e organizadas dificilmente consegue realizar esses desejos. Olá, Bispo Everaldo, que prazer, obrigada pela sua presença. Então, nós estamos falando aqui sobre esse tema de organização financeira, porque a organização financeira, ela traz muitos benefícios para nós. Esses benefícios são o quê? O resultado do planejamento e direcionamento do dinheiro que você ganha, não importa se seja muito, se seja pouco, o importante é que você direcione o dinheiro para aquilo que você realmente é importante para você. Então, o primeiro passo nós temos com relação a finanças, na verdade, nós temos situações que a gente, quanto antes começar a organizar o nosso dinheiro, melhor. Por quê? Assim como a nossa vida, ela tem ciclos, fases da vida, de crescimento, de amadurecimento, fase adulta, adolescente, adulto, idoso. Então, como a nossa vida, ela tem fases, a nossa vida financeira também tem fases. E quanto antes a gente começar a organizar as nossas finanças, mais esse ciclo vai andar em harmonia. O ciclo, a paz, Bispo Everaldo, a paz, que prazer estar aqui. Então, quanto antes a gente começar a organizar essas finanças, mais vai andar em harmonia, o ciclo financeiro com o nosso ciclo de vida. Por isso que é importante começar o mais cedo possível a ter um planejamento, porque outra coisa que é muito importante é a gente saber que lugar que você está, financeiramente falando. Você está, já é um investidor, já está investindo, a sua renda ela está equiparada aos seus gastos. Que situação que você se encontra? Na live anterior, nós discutimos sobre o nosso comportamento e o nosso relacionamento com o dinheiro. E agora é o momento da gente praticar. Como que eu estou realmente, de onde que vem o meu dinheiro e para onde está indo o meu dinheiro? É disso que nós vamos falar hoje para que a gente saia desse ponto A, onde está, descubra onde você quer chegar e você consiga realmente trilhar esse caminho, o passo a passo, para você conseguir chegar onde você deseja financeiramente falando. Então, o objetivo do orçamento a primeira coisa é fazer com que evitar o atraso nessa formação do ciclo financeiro que eu acabei de explicar aqui. E outra coisa também é a gente identificar e perceber que a nossa capacidade de gerar renda,
a nossa capacidade de gerar renda, ela muda de acordo com a nossa fase, né, de vida, de acordo com a nossa fase de vida, a nossa capacidade de gerar renda, ela muda. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado de gerenciar, né, o nosso dinheiro. Porque tanto a nossa capacidade de renda, de gerar renda, ela muda, como também as nossas necessidades. Por isso que a gente fala que existe o ciclo financeiro e existe o ciclo da vida real, da vida do ser humano. Porque a nossa capacidade de gerar renda, ela muda, né? Quando nós somos do 0 aos 20 anos, a nossa capacidade de gerar renda é pequena. Entre os 20 e os 35 anos é uma capacidade de gerar renda e até de aproveitar o momento para acumular, né, renda, porque normalmente é uma fase em que as pessoas ainda estão na casa dos pais, então tem toda uma capacidade de gerar renda e tem a capacidade também de poupar. Por isso que a gente precisa ter essa conscientização e aproveitar todos os momentos, tanto da nossa fase, né, de vida, como também dos ciclos financeiros. Entre os 35 e os 45 anos, a pessoa ainda tem uma boa capacidade de gerar renda, mas as suas despesas, por exemplo, nessa fase, são altas, né? Enquanto que entre os 25 e os 35 não tem tantas despesas. Mas dos 25 aos 45, então as despesas costumam ser mais altas, escola de filhos, né? Já casou, já tem uma família para cuidar. Então, o conhecimento dessas fases de vida e do ciclo financeiro são importantes para que a gente passe por cada uma delas com sabedoria, com conhecimento e aproveitando as oportunidades de cada uma dessas fases. Dos 45 aos 55, a capacidade de gerar renda já vai reduzindo um pouco mais. Por isso que é muito importante a gente ter essa percepção, né, de capacidade de geração de renda, da fase em que as nossas despesas são maiores, né, e também dos nossos projetos de vida. Outra coisa que acompanha a nossa fase de vida pessoal são os nossos projetos. Quando nós estamos numa certa idade, dos 0 aos 20 anos, dos 20 aos 35, dos 35 aos 45, nós temos projetos de vida de uma forma. Quando nós passamos dessa fase de 25 ao 35, do 35 ao 45, à medida que nós vamos avançando, né, nas fases da vida, a nossa capacidade de gerar renda, as nossas necessidades de gastos e também os nossos projetos de vida, eles se alteram. Por isso repetindo aqui, para quem está entrando agora, é muito importante a gente ter esse entendimento de ciclo da vida financeira e ciclo da nossa vida pessoal como ser humano. O ciclo financeiro, ele deve acompanhar também o nosso ciclo de vida, as nossas fases de vida, tá? Então, o que é importante? Por que é importante ter um orçamento? Que o nosso tema hoje é como fazer um orçamento familiar ou pessoal. Tanto faz, aqui as regras valem para tanto um pessoal como o familiar. Então, não importa se eu falar familiar, se eu falar pessoal, as regras valem também para os dois. O objetivo, quando uma pessoa pensa, né, ou deseja melhorar a situação financeira da família, e hoje, numa situação que nós estamos vivendo, quase todas as pessoas estão pensando seriamente nas finanças, elas estão preocupadas com as finanças delas. Então, o que acontece? Quando a pessoa pensa ou deseja melhorar a sua situação financeira familiar, o primeiro passo, vamos começar já aqui na prática, o primeiro passo que ela precisa é
avaliar como andam as suas receitas e como andam os seus gastos. As receitas é tudo que a pessoa ganha e os gastos são tudo aquilo que ela está gastando. Ou seja, de onde está vindo o seu dinheiro e para onde está indo o seu dinheiro. De onde está vindo e para onde está indo. Isso é fundamental, esse entendimento, essa compreensão, essa percepção e essa identificação, para que você realmente possa melhorar a situação financeira da sua família. Porque um dos objetivos é que as pessoas reconheçam que o orçamento financeiro familiar, pessoal, é uma ferramenta, uma das principais ferramentas de controle financeiro. Precisa ter esse entendimento, porque criar um orçamento familiar e manter esse orçamento familiar é algo que a pessoa precisa entender, porque sem ele é parte de um planejamento mais longo que você precisa começar por ele. E como eu já falei, então começa avaliando o que está acontecendo com a sua entrada de dinheiro e com a saída do seu dinheiro. Outra coisa também é aplicar os conceitos, de receitas e despesas, para que você possa realmente ter um entendimento de que o seu orçamento ele precisa ser superavitário. O que é isso? Que ele seja o quê? Que as receitas sejam sempre maiores do que os gastos, Isso é importante, tanto na vida familiar como nas empresas. O que as pessoas realmente mais buscam é que os gastos eles sejam sempre menores do que as receitas, tá? Porque senão aí vai existir um desequilíbrio muito grande. E outra coisa é realmente utilizar o orçamento como uma parte, como uma parte do planejamento financeiro. Utilizar o orçamento como uma parte do planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele é mais completo. Eu acho que eu comecei um pouquinho bem cedo, então eu vou repetir aqui que nós começamos aqui pensando, trazendo uma reflexão sobre o que a gente quer na vida financeira. Qual que é o nosso objetivo? E se a sua vida financeira, continuar como está hoje, sem você fazer nada, como que você estará daqui a 2 anos? Como que você estará daqui a 5 anos? Você já parou para pensar sobre isso? Se você não mudar nada, não fizer nada, como está a sua vida financeira hoje? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como vai estar a sua vida financeira? Como ela está hoje? Tem algo te incomodando na sua vida financeira hoje? Tem algo te incomodando? Não precisa me responder, só reflexão mesmo. Então, o que mais te incomoda na sua vida financeira? E o que você está mais satisfeito com a sua vida financeira? Porque o objetivo do orçamento financeiro é exatamente evitar um atraso na formação do ciclo financeiro patrimonial. Eu vou repetir aqui, eu sei que vai ficar repetitivo para quem assistir gravado, mas como chegou muitas pessoas, muitas não, algumas depois, é importante, assim como a nossa vida tem fases, da criança, infância, adolescência, jovem, adulto, meia-idade, idoso, a nossa vida financeira, ela também tem ciclos. Então, o objetivo de começar com o orçamento financeiro é exatamente você perceber e identificar que a gente tem que acompanhar isso aí. Porque dos 0 aos 20 anos, a gente normalmente não tem capacidade de gerar renda, tá? Mas a partir dos 20 aos 35 anos, é um momento em que, além de poder ter uma capacidade muito grande de gerar renda, a gente ainda tem, a maioria das pessoas tem a oportunidade de poupar, porque tem uma capacidade alta de gerar renda e tem também uma oportunidade de poupar, ou seja, guardar dinheiro, juntar dinheiro,
Por quê? Porque a maioria está na casa dos pais, não tem muitas despesas. Então eu comecei aqui falando sobre que nós precisamos pensar na nossa capacidade de gerar renda, nós precisamos pensar que as nossas despesas também elas mudam de fase, dependendo da fase que nós estamos, nós temos mais gastos ou menos gastos, tá? E também a nossa capacidade de poupar, ela varia de tempo, porque quando a pessoa está dos 35 aos 45 anos, ela ainda tem uma boa capacidade de renda, mas normalmente as suas despesas são altas nessa fase. Então é por isso que é importante a gente seguir essa sequência em harmonia, tá? Estou repetindo aqui, em harmonia com com a nossa vida financeira e a nossa vida como ser humano. Observando sempre a nossa capacidade de gerar renda, a quantidade de despesas que nós temos em cada fase, a capacidade de poupar, né? E também os nossos projetos de vida, que eles mudam de acordo com a nossa fase de vida também. Por isso, a necessidade de um planejamento muito eficiente. Já falamos aqui que a primeira coisa realmente é avaliar as nossas receitas, os nossos gastos, de onde está vindo o nosso dinheiro, quanto está vindo, para onde está indo, quanto está indo e qual que são os objetivos, já falamos aqui. Agora eu quero falar um pouco aqui, ver se você se identifica, quais são os problemas, né, que normalmente acontecem e o que eu mais identifico nas pessoas que eu atendo nas minhas mentorias. Qual que é o problema? Quando as pessoas chegam para mim buscando fazer um planejamento, ajuda para organizar as suas finanças, e aquelas pessoas que têm um nível muito pequeno de organizar as suas finanças, elas têm problemas muito parecidos. Eu vou até listar uns aqui, eu anotei, que são os problemas que eu mais identifico que as pessoas realmente têm problemas semelhantes. O aumento descontrolado das despesas, ou seja, a pessoa que não tem um controle, um orçamento familiar para ajudar no controle financeiro, normalmente as suas despesas elas são muito grandes e às vezes desnecessariamente, tá? E isso vai gerar o quê? Um aumento do endividamento. Outra coisa é o uso do crédito. Na live passada eu também comentei muito sobre essa questão. Oi, Micael, obrigada pela sua presença. O uso do crédito para consumo. Se a pessoa não tem um controle, ela pode, com o crédito fácil, falei muito na live anterior, o crédito fácil aumentou muito, um cartão de crédito, um cheque especial. Então, a falta de gestão financeira, ela também impulsiona as pessoas a usarem esse crédito, que também vai facilitar o endividamento. Outro problema é o aporte de investimentos menores do que deveriam. Pode ser que a pessoa já esteja no nível financeiro de estar investindo até para alguns projetos de vida, mas se ela não tiver aquele controle mais rigoroso, ela poderia às vezes estar fazendo um aporte maior, tá? Um aporte maior. Poderia estar fazendo. O que é aporte, gente, para investimento? É um valor que você deposita todo mês. Você escolheu um investimento para realizar um projeto de vida e você descobriu que cada mês você precisa depositar um valor X, né? Investir um valor X para você atingir aquele sonho, aquele desejo seu que você já escolheu, já priorizou, está fazendo apostas e investimentos para isso. Então, se você tiver um controle maior, esse aporte, a realização do seu sonho pode chegar mais rápido, tá? Outra coisa, outro problema também que eu tenho identificado muito nos meus clientes é o adiamento eterno do início da vida como investidor. Muitas pessoas ainda não começaram a investir para realizar seus projetos de vida, seus sonhos. Muitas pessoas ainda não começaram. Então, essa falta de controle, muitos clientes que eu atendo, o que tem impedido eles de começar ou de já ter começado é exatamente a falta de controle, tá?
Então é um adiamento eterno, quando que eu vou conseguir investir? E aí fica aquele chororô, porque muitas pessoas já chegam querendo investir, tá? Mas a gente vai perceber aqui no decorrer da live que tem um caminhozinho para chegar até lá. E a baixa qualidade de vida também. Então, as pessoas, às vezes, simplesmente por não ter uma organização financeira, não ter começado ainda com seu orçamento para controlar a sua vida financeira, ela, às vezes, tem uma qualidade de vida aquém do que ela realmente pode ter, mesmo com o dinheiro que ela já ganha, tá? Mas o que é um orçamento? Eu falei aí nas minhas divulgações que eu ia falar o que é um orçamento. O orçamento, então, é o primeiro passo, né? O primeiro passo na gestão financeira inteligente. É o primeiro passo. Se eu quero começar a ter uma gestão financeira inteligente, a ter o controle, dizer para onde o meu dinheiro vai, eu preciso começar com o orçamento. Então, ele é o primeiro passo para um controle eficaz das suas finanças. E esse controle é o que? Exatamente é o discriminar os valores referentes às minhas despesas, aos meus gastos e discriminar também as receitas, né, previstas para um determinado período. Normalmente nós começamos com um período de um mês, mas também no mínimo, com um período de um ano. Um mês, um ano, são os períodos ideais para que você possa estar aí controlando e visualizando de forma clara o que você está fazendo, o que você vai fazer nesses períodos com o seu dinheiro, com a sua receita e com os seus gastos. Serve também para fazer projeções e acompanhamento das contas. Então, através do orçamento, você vai poder fazer projeções futuras. Você vai perceber de forma mais exata, né, um pouco mais exata, quanto que você realmente gasta, né, nas suas despesas. E também é um importante instrumento de economia doméstica. Então, o orçamento é tudo isso que eu falei para vocês. Agora, vamos aqui para uma parte bem prática, que é o passo a passo para construir um orçamento. Qual que é esse passo a passo? A primeira coisa é você pegar um caderno, tá? É aqui que muitas pessoas não gostam, desistem, mas você pode fazer consultoria, mentoria, assistir vídeo, ler livros. Se você vê algo diferente para você controlar suas finanças, é porque não está correto. Porque o correto é realmente você registrar, tá? Tanto a nossa vida, ela é parecida com uma empresa, né? Aí as empresas têm o contador exatamente para registrar tudo o que acontece na empresa, né? Toda a movimentação financeira que existe numa empresa são registrados, tanto a saída como a entrada, né? Eu tenho formação em ciências contábeis, então o que a gente primeiro aprende é que toda despesa, todo crédito existe um débito. E na nossa vida é assim também, tá? Então, a gente precisa anotar tudo que está entrando, tá? Porque vai sair tudo. Tudo que está entrando na sua vida financeira, de dinheiro, de receita, vai sair. Então, como que está saindo? O que está saindo? Para onde que está saindo? É isso que é importante, tá? E as empresas, normalmente, por terem sócios e terem outros interesses, outras pessoas interessadas também nos negócios das empresas, elas têm esses registros de forma eficaz para mostrar para as pessoas e para mostrar para os próprios donos da empresa para onde que está indo o dinheiro. Porque a nossa memória, ela não grava tudo. E se a gente não souber para onde está indo, a gente não tem como controlar. Então, a primeira coisa, tá? Na prática, é pegar. Aqui a gente pensa, quais são as ferramentas que eu vou usar? Gente, eu falo, comece com um bloco, comece com um caderno, começa assim, tá? Porque eu acho que qualquer ferramenta de controle financeiro, por mais sofisticada que ela seja, você vai precisar do seu caderno, vai precisar das suas anotações num papel.
Então comece de forma bem simples, tá? Eu mesma até hoje eu faço meus controles começando no caderno e depois eu faço na planilha de Excel. Conheço muitos aplicativos, mas eu particularmente não utilizo. Se alguém quiser, eu indico, mas inclusive recentemente nós tivemos vazamento de dados aí de lugares que a gente jamais imaginou que os nossos dados seriam vazados e foram, né? Então o caderninho e a planilha de Excel tá de bom tamanho para você começar. Depois você vai adequando a sua realidade, ao seu perfil, né? E vai adequando e fazendo da forma que você achar melhor. Bom, primeiro então anotar e registrar, anotar todas as receitas, né, da família ou sua, se for o seu pessoal. Porque muitas vezes nós temos vários tipos de receitas, se for provento de aposentadoria, se for um salário, se for um prolabore, se for comissões que a pessoa recebe. Então existem aquelas rendas que elas são constantes e são certas, né, que são o que a gente chama de renda, né, quase que fixa, permanente, mas sempre existem algumas outras rendas que a gente chama renda extra, ou mesmo a pessoa que é CLT, durante o ano tem períodos que ela recebe alguns valores a mais, tá? E esses valores a mais, muitas pessoas fazem coisas que não deveriam fazer. Chega quase como socorro para a pessoa naquele momento. Mas quando ela tem um planejamento e inclui isso, né, no registro das suas rendas, de forma que ela perceba quanto que ela vai receber durante o ano, por exemplo, então fica muito mais fácil dela utilizar esses recursos de uma forma mais inteligente, mais eficiente, para que os seus projetos de vida sejam concretizados. Então, primeira coisa, anotar tudo, registrar, identificar todas as receitas que existem, né, durante um período. Aqui a gente já indica durante o ano, o que você tem previsto para receber, tá? E também começar a fazer uma relação, olha só, registrar, agora fazer uma relação de todas as despesas. Não estou aqui mandando ninguém buscar lá no passado, lá atrás, mas é importante que você faça uma investigação, né, no seu extrato bancário, na sua fatura do cartão de crédito, porque a partir desse momento que você começa a lidar com essas informações, você já começa a perceber os seus hábitos de consumo. Nesse primeiro momento, muitas vezes, muitos dos meus clientes, nesse primeiro momento de registrar o que ele já tem, né, registrado ali no seu extrato bancário, na sua fatura do cartão de crédito, ele já vai identificando muitas coisas e já vai mudando, às vezes, o seu comportamento, só de estar acompanhando, porque muitas pessoas não acompanham o extrato bancário, muitas pessoas não acompanham a fatura do cartão de crédito, tá? Isso é muito comum acontecer. E isso já gera uns resultados bem eficientes durante essa fase em que você começa a fazer esse tipo de registro. O quarto passo, o terceiro passo então, é fazer uma relação de todas as despesas. Você vai relacionando todos os seus tipos de despesa, todos, tá? Vai anotando o que você gastou com calçado, com roupa, com supermercado, com padaria, vai anotando ali com medicamento, vai registrando num papel, relacionando todas as suas despesas, tá? Depois você vai separar essas despesas, você vai perceber que vai ficar uma lista muito grande, mas você vai separar então essas despesas em dois grupos, né, que nós chamamos de despesas fixas e despesas variáveis. Se você tiver aí com um papelzinho e caneta, você pode ir anotando. O que são essas despesas fixas? São aquelas despesas que tem todo mês, né? Agora estamos falando de um período de mês, tem todo mês e que você sabe o valor dela, já tem uma previsão certa. Por exemplo,
uma prestação de uma casa que você paga, a taxa de condomínio que você paga, a mensalidade da escola, uma prestação de um carro, são despesas que durante um período elas não variam o valor, e se variar é um valor, uma diferença muito pequena. Por isso nós chamamos despesas fixas. E esse agrupamento, essa divisão entre despesas fixas e variáveis, tem uma grande importância. Você vai perceber no decorrer aqui da forma de fazer o seu orçamento. E que são as despesas variáveis? As despesas variáveis são aquelas que tem todo mês também, elas variam, não é porque tem todo mês, elas têm todo mês também, mas elas variam por alguns motivos, ou às vezes porque tem uma tendência de variar muito de preço, ou às vezes porque também por quantidade de consumo. Por exemplo, são as compras de supermercado, que mais? Consumo de energia, consumo de água, que mais? Vocês lembram de mais alguma? Que pode variar por algum motivo? Se vocês lembrarem, pode colocar aí nos comentários. Então, são esses dois grupos que nós devemos fazer a princípio. Então, registramos, né? Anotamos todas as nossas receitas, incluindo da nossa família, se é um orçamento familiar. Relacionamos todas as despesas. Dividimos ela em dois grupos, fixos e variáveis. Já estamos aqui modelando o nosso orçamento. E o quinto passo é anotar as despesas eventuais. O que são essas despesas eventuais? São despesas que não acontecem todo mês, né? São despesas que não acontecem todo mês. Às vezes a compra de uma roupa, a compra de um calçado, a compra de um presente, né, gente? O presente tem muitas vezes detonado com o orçamento de muitas pessoas. Então, se você não tiver um planejamento dessas despesas eventuais, tá? Pode realmente colocar o seu orçamento aí, o seu controle em risco. Então, as despesas fixas, as despesas variáveis e essas despesas eventuais, elas são muito importantes, como o gasto do início do ano com matrícula da escola, né? Épocas de festa, de Natal, aniversários que você quer comemorar, seu, de algum parente seu, e de amigos quando você vai e quer levar um presente. Isso são despesas eventuais, precisam ser computadas no seu orçamento, tá? Isso é possível você fazer uma estimativa disso, e é importante, e faz uma grande diferença. Outra coisa são despesas sazonais, como impostos, né? Nessas despesas aqui também você pode incluir aqueles compromissos que você já assumiu, como fatura do cartão de crédito, um cheque pré-datado se alguém ainda usa cheque. Então, as despesas sazonais, que são normalmente impostos, né, IPVA, seguro de carro, seguro de vida, são despesas que normalmente chamamos de sazonais, porque acontecem normalmente uma vez no ano ou poucas vezes, tá? Que mais? Bom, isso aí é o quinto passo, gente. Espero que vocês estejam anotando e aprendendo. Escolha um local, tá? Para guardar esses documentos. Tudo que você gera, né? Tudo que entra para você de renda, normalmente existe um documento, né? Um recibo, um orelite que a gente chama. É importante que você vá guardando tanto os documentos das receitas, tá? Como os documentos das despesas. Então é importante que você tenha um local, que seja uma gaveta, que seja uma caixa, que seja uma pasta, que seja um envelope, tá? Para que possa guardar todos esses documentos e além das suas anotações, você vai ter também esses documentos ali para que você possa estar analisando e melhorando cada vez mais o seu orçamento e crescendo na sua organização e planejamento da sua vida financeira. O sétimo passo aqui é conversar com a família sobre a importância de fazer um planejamento financeiro e que deve convidar todos para participar, tá? Então, esses aqui
Quando você não souber os valores exatos, gente, não precisa ficar alucinado pensando que se você não lembrar dos valores, tanto das despesas como das receitas, os valores exatos, não consegue fazer um orçamento, tá? Se você não se lembrar, mas você pode colocar valores aproximados, sim. E à medida que você vai fazendo, você vai controlando, esses valores vão ficar bem mais próximos da exatidão e da sua realidade, tá? Então, esses aqui são os passos, né? Fazendo tudo isso aqui, você já começou e já está fazendo o seu orçamento financeiro. Mas o que a gente vai fazer com essas informações? Você registrou, você verificou, você buscou, né? Todas essas informações, registrou, e agora o que vai fazer com essas informações para que o seu controle seja realmente eficiente, para que o seu controle... a Lana colocou remédios, isso mesmo, Lana, remédios também, isso mesmo. Oi, Hugo. Então, com essas informações registradas, percebidas, identificadas, o que nós vamos fazer com elas, tá? O objetivo principal que eu falei lá no início da live é que o nosso orçamento ele seja o quê? Superavitário, ou seja, as nossas receitas sejam maiores que as nossas despesas, tá? Os gastos previstos, eles sejam maiores, né? E os ganhos esperados os gastos previstos sejam menores e os ganhos esperados sejam maiores. Guarda isso aí. O objetivo principal, né, do orçamento é que os seus gastos previstos sejam menores e os seus ganhos esperados sejam maiores, sempre, tá? Então, após você já registrou, já identificou e já separou em fixas e variáveis as suas despesas, você já entendeu até aí o que eu continuo, Nadir, fazendo com essas despesas, tá? Eu continuo agora. Você percebeu que ficou uma lista muito grande, mesmo as despesas fixas ficaram grandes, as despesas variáveis também ficaram uma quantidade muito grande. Então, eu vou categorizar. Anota isso aí, categorizar. Ou seja, eu vou para cada despesa, eu vou dar uma família para ela. O que é isso? Por exemplo, todas as despesas que eu gasto. Gente, coloca coraçãozinho aí pra mim ficar animada, porque eu tô falando sozinha, já tô louca. Quero pelo menos ver coraçãozinho subindo aí, me ajuda. Pessoal, então agora nós vamos categorizar essas despesas. O que é isso? Colocar nome no dinheiro. Colocar nome no dinheiro. Ou seja, o que eu gasto com moradia? O que eu gasto com moradia? Todas aquelas despesas lá que eu registrei que se referem a morar, eu vou colocar nessa categoria moradia. Outra categoria de despesa é alimentação. Todas as despesas que eu gastei com alimentação, eu vou colocar nessa categoria alimentação. Eu estou melhorando o meu orçamento. Educação, tudo que eu gasto com educação, com escola, com faculdade, com cursos, com treinamentos, que eu estou investindo em mim, em conhecimento ou na minha família, eu vou também registrar nessa categoria educação. Saúde, tudo que eu gasto com saúde para mim, para minha família, tudo que nós gastamos em família com saúde, remédio, plano de saúde, consultas, dentista, né, psicólogos, tudo que eu gasto que vai favorecer a minha saúde, eu vou colocar nessa categoria saúde. Vestuário, tudo que eu compro de roupa, né, de calçado, eu vou colocar nessa categoria. Lazer, eu vou criar uma categoria de lazer.
E doação, né? Normalmente a gente faz doações, muitas pessoas para a igreja, e se você não conseguiu identificar uma categoria para todas as suas despesas, você pode criar uma parte de diversos e também colocar uma categoria de poupança, que é aquele dinheiro que você vai guardar também para poupar e investir todo mês, tá? Então, nós vimos aqui que o importante para você ter o controle é registrar, agrupar, porque agora nós vamos avaliar. Vamos avaliar como está a nossa vida financeira, que nós chamamos de diagnóstico financeiro, fotografia financeira. A gente pode dar o nome que quiser, mas é aquilo que vai realmente me deixar claro como que está a minha situação financeira. Com todas essas informações que eu busquei, que eu organizei, né, em categorias, agora eu vou ter condições de estar fazendo uma avaliação, de estar dando o meu check-up da saúde financeira, tá? Porque quem não sabe quanto ganha e não controla quanto gasta, corre um sério risco de gastar o que não pode, tá? Corre um sério risco de gastar mais do que o que pode, tá? Então, por isso que nós estamos aqui, registrando, categorizando, dando nome para essas despesas, para essas receitas também. E agora nós vamos avaliar como está realmente a situação financeira. Espero que você esteja anotando os passinhos aí. Só para recordar o que nós passamos até agora, a classificação das informações. Nós estamos registrando e classificando as informações que nós identificamos. Então, crie grupo de acordo com a sua realidade. Esses grupos que eu citei aí, de moradia, lazer, educação, pode variar de família para família, tá bom? Você vai criar de acordo com a sua realidade. Faça anotações para não esquecer os gastos, dando uma recapitulada no que a gente viu até agora. Faça anotações para que você não esqueça de nenhum gasto. Guarde as notas e recibos. Compare os gastos de meses anteriores. Por isso que é importante você estar fazendo essa comparação, tá? E procure incluir uma previsão de valor para a sua poupança ou investimentos. Procure sempre incluir, para que não fique esperando sobrar, tá? Considere como poupar é juntar o dinheiro para você investir naquilo que você quer realizar. Então, esse juntar dinheiro, coloque também como uma categoria, para que você não espere sobrar o dinheiro, porque dificilmente sobra, tá? Então, quem não sabe quanto ganha, não controla, não gasta, corre um sério risco de gastar o que não pode, tá? Guarda isso aí. Então, como que nós vamos fazer, gente, a análise dessas informações, tá? Como que nós vamos fazer? Aqui nós precisamos fazer uma reflexão, tá? Oi, Kellen. Aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Como que ficou o nosso orçamento? Ficou equilibrado? É isso mesmo, Lana. Se deixar, não sobra mesmo, não sobra, gente. A tentação é muito grande, as nossas necessidades, a gente tem muitas necessidades, os desejos também são tentadores. Então, se a gente não já colocar lá na sua organização uma categoria para estar reservando um valor para poupar, né? Poupar não é colocar na poupança, gente, que eu tô falando aqui, porque a poupança é outro caso, da outra live, né? Então, quando eu falo poupar aqui, entenda como juntar dinheiro para que eu possa investir, escolher de acordo com a minha prioridade e realização do meu projeto de vida. Quando eu falar em poupar, aqui é isso. Então, coloque naquelas categorias lá que eu falei, uma categoria de poupar, que é para você reservar um percentual do seu dinheiro para estar também realizando os seus projetos. Então, quando nós temos nessa análise aqui, é um momento de você pensar, tá? Lá na minha mentoria, é um momento em que eu peço para os meus clientes anotarem todos os seus sonhos.
Porque muitas pessoas vivem ali, ó, com aquele sonho, aquele desejo vivo na mente. Isso é um sonho. Então, a partir do momento em que você está organizando as suas finanças, a direção é para que você chegue no momento em que você possa estar identificando os seus sonhos, estar registrando eles. Aqui é o momento também em que eu incentivo eles a estar registrando todos os sonhos deles. Por quê? Porque com a organização das suas finanças, se ela não está ainda superavitária, ou seja, se as suas despesas ainda não estão menores do que as despesas, mas o seu orçamento vai favorecer isso. Então, você já tem que estar preparado psicologicamente, né? Para que quando isso acontecer, se ainda não conseguiu acontecer durante toda essa organização, muitas vezes já acontece aqui. É o momento em que a pessoa já, de acordo com a organização dela e as prioridades que ela estabeleceu durante essas fases, durante esse processo, ela já tem um dinheiro ali que começa a poupar. E aí é momento dela estar priorizando os sonhos delas de acordo com o tempo, né? De curto prazo, médio prazo e longo prazo. É importante que você tenha sonhos e metas, tá? De acordo com o tempo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se a gente está caminhando de forma organizada, de forma planejada, de forma controlada, eu preciso saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro da agora para frente. Eu estava num ponto A e eu quero chegar no ponto B. Porque a maioria das pessoas não sabem onde querem chegar. E esse momento de registrar os sonhos é importante, porque a partir do momento que você registra, você vai transformar esse sonho, deixar de ser sonho, porque sonho precisa ser realizado, precisa ser concretizado. Senão fica ali perturbando a sua mente, perturbando a sua paz, só no desejo. Então, a partir do momento que você está com a sua vida organizada financeiramente, ainda que não estivesse sobrando dinheiro, né, a mais para você começar a juntar, você já está com esse entendimento de que é importante jogar ali no seu orçamento essa categoria. E com a organização, ainda que não tenha sobrado, mas vai sobrar para você investir. E é importante que você já tenha aqui nesse momento registrado os seus sonhos. Quais são os sonhos que você tem? Eles estão compatíveis com a sua realidade, tá? É possível reduzir alguns gastos? É um momento de reflexão. A gente chama esse momento de encarar a realidade, né? É um momento de encarar a realidade. Tem como reduzir alguns gastos, né? Tem como fazer uma troca, já que você tem categoria lá de moradia, de educação, de lazer, tem como fazer uma transição de valores, né, de recursos de um para outro. Você vai perceber, inclusive, que às vezes você pode gastar mais com lazer e reduzir gastos lá na alimentação. Gente, porque eu fiz uma live uma vez com uma personal organizer aqui, que a gente percebe que quando você começa a avaliar a sua vida, muitas coisas que você gastava, você vai parar de gastar. E você sabe onde que mais acontece essa reflexão e mudança? É na alimentação, é na compra de roupas, é na compra de calçados. Normalmente, isso aí sobra dinheiro, tá gastando dinheiro lá que não precisava. E às vezes você tá deixando de comprar um produto que ia te trazer uma satisfação maior e uma qualidade de vida melhor, tá? Então, nesse momento aqui, em que você tem tudo registrado, categorizado, organizado, é o momento de fazer essa reflexão. Se é possível aumentar, se é possível transferir de categoria para categoria, se é necessário ou se é possível aumentar a sua renda. É um momento de pensar. Hoje, muitas pessoas, nessa crise que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se autodescobrindo. Nossa, eu conheço pessoas assim, de classe média alta, de classe alta também, que estão se redescobrindo para fazer renda extra.
Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp, por exemplo, que as amigas, né, as vizinhas começaram dando receitas, trocando receitas umas para as outras. E de repente agora tem várias vendendo alimento, aquelas receitas que elas estavam trocando, virou uma renda extra para elas. Então existem muitas opções de aumentar a renda. Agora, como que eu aumento a minha renda? Ou reduzindo despesas ou acrescentando uma terceira renda, uma segunda renda, além daquela que eu já registrei ali, tá? Então é momento de fazer um balanço e aqui é um momento também que eu costumo fazer alguns índices. Para quê? Para que eu possa avaliar como que está a minha liquidez, né? Quem tem empresa aí, quem é empreendedor, eu sei que tem muitas aqui, a Alana, a Kelly, né, que são empreendedoras, a Aline também. Então, o Hugo. Então, temos aí muitas pessoas que são empreendedoras e o que a gente busca é ter liquidez no nosso negócio, não é verdade? E o que é liquidez? É você ter noção de quanto que você pode contar, tá? Para estar trabalhando com aquele dinheiro ali que está disponível para você. Para isso, só reduzir é ruim? Acho que aumentar é melhor? Sim, é verdade. A redução, a primeira redução, normalmente, ela às vezes não é nem tão doída a primeira redução, porque às vezes a pessoa tá tão sem controle que consegue tirar algumas coisas sem sofrimento, né? Agora, claro que aumentar é possível e é melhor, com certeza. Então, é um momento de analisar a liquidez, quanto que os meus gastos, minhas despesas correspondem em percentual da minha renda. Eu preciso saber disso, tá? Eu preciso saber qual é a minha capacidade de poupança. O que é isso? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho com todos os gastos entre necessidades, desejos, né? E ver quanto que esses gastos representam da minha renda, ver qual que é essa diferença, porque essa diferença é a minha capacidade de poupança. Então, é um momento em que nós apuramos esse índice para saber quanto que é a diferença entre os gastos meus e a minha receita, para que essa diferença é a minha capacidade de poupança e a partir daí eu vou fazer o meu planejamento dos meus projetos de vida. É um momento também em que na minha mentoria que eu acompanho, eu faço também esse índice, que é o índice de endividamento, tá? E a gente calcula o índice e avalia como que está, se está bom, se está ruim, todos esses índices que eu falei aqui, mais alguns outros. O índice de endividamento é você saber quanto que representa todas as dívidas, as prestações, as mensalidades que você paga de dívida, né, de prestação de carro, de casa, de cartão de crédito, que é uma dívida, quanto que você paga, quanto que isso está significando em percentual da sua receita total. Então, são momentos de estar avaliando todos esses dados, tá? Porque agora nós vamos falar sobre a gestão orçamentária. Como que eu vou gerir tudo isso que eu cheguei até aqui? Você vai perceber se as suas receitas estão maiores do que as despesas. Você vai perceber se as suas receitas estão menores do que as despesas. E se as receitas estão iguais às despesas, porque muitas pessoas acham que o equilíbrio é achar que as receitas estão igual às despesas e não é. Então, o ideal aqui, o objetivo principal do orçamento é fazer com que as suas receitas sejam sempre maiores do que as despesas, para que essa diferença eu possa estar planejando os meus projetos de vida, a concretização dos meus sonhos de curto, de médio e de longo prazo. A poupança deve ser vista como um compromisso. Quando a gente fala muito, né, no meio aí dos educadores financeiros, a gente usa muito a expressão pague-se primeiro. É exatamente isso. Veja
o hábito de poupar como um compromisso com você mesmo. Voltando lá na contabilidade, para quem registra, nós sabemos que tem uma parte do dinheiro lá que a gente pensa que que está sobrando, na verdade não. É um compromisso que a empresa tem com o dono da empresa, né? Porque a gente precisa separar o que é da empresa e o que é do dono. Então, o patrimônio líquido, né, na verdade, é um compromisso da empresa com os donos da empresa, tá? E aqui nós precisamos ver essa parte de poupar como um compromisso com a gente mesmo, senão a gente vai ficar só pagando boleto e pagando despesas. Gente, depois de tudo isso, é manter o controle, tá? Mantenha o controle, seja firme para controlar as despesas. Precisa ser firme. Pesquise preços, produtos, né, marcas e fornecedores, veja a diferença. Crie o hábito de planejar e controlar o uso do dinheiro. Crie hábitos, tem que criar hábitos. Utilize uma ficha ou uma planilha de apoio para cada mês e guarde todos os recibos. A minha última parte aqui que eu vou falar, estou terminando a live, é sobre a participação da família no orçamento. Precisa haver um comprometimento da família com esse orçamento. E quando a gente fala esse comprometimento, existe um trabalho de conscientização e de percepção que cada pessoa da família provavelmente vai ter comportamentos diferentes da forma de lidar com o dinheiro. Então é necessário buscar uma harmonia entre isso, tá? Esses comportamentos financeiros, né, que nós chamamos de perfil financeiro, é importante perceber a diferença de um membro da família para o outro, para que não haja discórdia, para que não haja confusão nesse momento. E existe aqui duas abordagens nesse momento. Impor limites para as pessoas ou buscar limites. O mais recomendado é que você busque limites junto com os outros. Então, a regra de ouro é o quê? É você buscar harmonia, fazer um planejamento, incluindo, né, objetivos comuns de todos os membros da família, deixando cada um expressar qual que é o seu desejo, quais são os seus sonhos, quais são as suas prioridades e englobar de forma comum no orçamento e no planejamento o interesse de cada pessoa, do membro da família, para que haja harmonia e para que haja sucesso no seu orçamento e que ele dê certo e que você tenha motivação e que todos os membros da sua família também estejam motivados também a manter essa disciplina, criar novos hábitos e ter um orçamento que venha trazer sucesso e saúde para a sua vida financeira, tá certo? Então espero ter ajudado vocês, espero que tenha trazido novidades e que traga novos resultados aí na sua vida financeira e que os seus sonhos sejam, né, começar pelo menos a avaliar, planejar para que chegue na concretização dos seus sonhos e que a sua vida financeira seja mais tranquila e te traga paz para você e para toda a sua família. Muito obrigada, estamos terminando essa live. Obrigada. E na terça-feira tem mais, viu? Podem olhar lá no meu feed, no meu Instagram, que já tem lá a lista e o planejamento das lives que eu vou fazer ainda. Obrigada, Lana. Um beijo, meu amor. Bom demais ver você. Pastora Raquel, estamos terminando. Obrigada. Hugo, obrigada. Beijo, viu, gente? Tchau, tchau.